Deixa eu te perguntar, você é uma dessas pessoas que não liga muito para o que está acessando na internet? Que não faz muita conta, vai entrando nos sites, recebe conteúdo? Eu sei, a gente recebe muita coisa, a gente acessa muita coisa, meme. Carimbo Miguel tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome, mas ele garante que não pensa em fazer isso. Gostaria de mudar, não. Site, mas é importante a gente prestar atenção. Tem muita coisa rolando na internet que não é para o nosso bem. Olá, eu sou Caio, do Instituto Vero, e nesse vídeo eu vou explicar por que é importante a gente prestar atenção nos seus acessos, por que a gente se torna responsável pelo conteúdo que a gente acessa e produz, deixando na internet, e eu vou dar uns toques sobre como se proteger nesse ambiente digital. Tudo bem, você já sabe que a internet vem aumentando, a conectividade vem expandindo e que hoje em dia, ainda mais depois da pandemia da Covid-19, está todo mundo online. Tudo se faz online. Aula, trabalho, ler notícia, se divertir. A gente pode até dar nome aos bois. A gente fica um tempão no WhatsApp, TikTok, Discord, enfim, a lista é gigantesca. E olha só, não estou te julgando, não é um sermão para não usar a internet, isso não é errado. Eu não estou aqui para fingir que eu mesmo não estou o tempo todo nesses sites, não é nada disso. De vez em quando só é importante a gente saber distinguir entre as coisas ruins que podem aparecer e sair um pouco de umas situações esquisitas para a gente ficar sempre protegido. Então, eu já vou explicar o que são essas situações perigosas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você faz quando aparece uma situação meio inesperada, estranha na internet? Quando você tem uma dúvida, algum problema nessa vida digital? Você fala com um amigo que você conheceu só virtualmente? É importante a gente falar com pessoas que a gente confia e que a gente sabe que querem o nosso bem. Esse ponto é fundamental. Tem algumas coisas, alguns problemas que a gente precisa levar para quem a gente confia mais e quem a gente sabe que vai realmente se empenhar pro nosso bem. Então, seja sua mãe, seu pai, responsáveis, professor, um irmão, uma irmã, enfim, aquela pessoa que você realmente sabe que você pode contar com ela. Então, vamos guardar isso. Isso é muito importante, principalmente para tratar de problemas que vêm de desconhecidos, que podem aparecer online, por exemplo, ou podem parecer amigáveis. Sempre importante recorrer a uma pessoa que a gente conhece e confia. Então, nós, no Instituto Vero, defendemos, e inclusive é o que nós fazemos quando nós temos um problema online. A gente defende que é super importante dialogar com familiares, conhecidos, professores, essas pessoas que conseguem nos amparar no momento em que a situação está um pouco nebulosa. Agora que a gente já passou por esse aviso importante, vamos falar do nosso assunto principal, como se proteger na internet. Para falar sobre isso, vamos entender o conceito-chave, pegada digital. O que é pegada digital? Ela é uma expressão que a gente usa para definir o rastro que a gente deixa pela internet, como se fosse uma pegada na areia mesmo. Os lugares que a gente passa, o que a gente consome, a gente vai deixando informações que a gente nem lembra, que ficam espalhadas por aí. Se você quiser entender nos detalhes isso, sugiro entrar no site do Instituto Vero, o link está aqui embaixo, a gente tem um guia da privacidade, que dá detalhes de como isso funciona, usos que são dados às suas informações pessoais e como se proteger. Mas o resumo da pegada digital é o seguinte, ela não é só aquilo que você informa, que você passa intencionalmente para os serviços que você usa, como e-mail, banco, rede social. Não. Você acaba entregando muito mais informação do que você imagina. Por exemplo, as fotos que você tira no celular têm metadados, informações adicionais que são acopladas àquela foto. Informação de GPS, onde você tirou a foto, hora do dia, rosto que eventualmente seu celular identifica e associa com outras pessoas. Tudo isso você está dando para a plataforma. Onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo num determinado horário. Além disso, a plataforma, as redes sociais, por exemplo, conseguem coletar muitos outros dados. Quanto tempo você está olhando para uma foto, quer dizer que você gostou ou não gostou dessa foto, ou o padrão de digitação no seu e-mail, qual que é a velocidade que você tecla, quais são os erros que você faz. Todas essas informações vão se juntando, formam um pequeno quebra-cabeça de quem você é, dos seus comportamentos. E tudo isso
vale muito dinheiro. Poxa vida, o que eu faço? Eu não quero que essas empresas me monitorem, né? É complicado mesmo, mas calma, nem tudo está perdido. O primeiro passo é a gente ter essa consciência que a gente está fornecendo informação o tempo todo. Tudo que a gente faz, há alguma empresa, algum órgão coletando informações sobre os nossos comportamentos, etc. Geralmente a gente consegue descobrir o que é feito com esses dados e quais dados são coletados nos termos de serviço ou nos termos de uso, que é aquele textão que a gente sempre recebe quando a gente vai usar um serviço pela primeira vez, ou que de tempos em tempos é atualizado, que a gente só rola lá para baixo, eu aceito, eu consinto, vamos embora. Pois é, isso não é nada mais que um contrato, é você topando, falando, olha, eu aceito que vocês usem essas informações, que vocês coletem essas informações. E normalmente a forma que você paga pelo serviço é justamente com esses dados pessoais. Quer dizer, se o serviço é gratuito, o produto provavelmente é você. Mas fica aquela dúvida no ar, né? Para que eles querem esses dados? Minha vida é entediante. Pois é, são os padrões de consumo que valem dinheiro lá para frente. Se você procurou um produto no Google, você pode ser um potencial consumidor. Essa informação vale para uma outra empresa que pode pagar por isso. Mas além disso, os dados também têm vários usos benéficos. Por exemplo, aperfeiçoar sua navegação, melhorar os resultados da sua busca. Então, você tem de um lado conteúdo publicitário, mas também tem uma função de otimizar todos os serviços que a gente vem usando. E é assim que funciona. A internet ela é movida por dados, por informações que são coletadas e reaproveitadas o tempo todo. É assim que essas empresas se mantêm financeiramente e também como muitos serviços que a gente usa se aperfeiçoam. Tendo consciência de que esses dados têm um valor importante para o bem e para o mal, é importante lembrar também que esses dados podem ser vazados. Isso acontece com uma frequência enorme, tá? Você pode achar na internet casos de empresas gigantescas, conhecidíssimas, que vazaram dados e que aí as nossas informações param na mão de terceiros. E agora? Eles podem roubar o nosso dado para fraudar um cartão de crédito, para criar uma conta e se passar por você ou por mim. Isso é super perigoso. Eles agem em nosso nome, geralmente com intenções não muito boas. Então, tendo essa consciência, também é importante que a gente lembre que a gente pode apagar os dados, apagar a nossa pegada na areia. Eu não estou falando para você sair da internet, deletar todas as contas. Se eu estivesse falando isso, seria uma mentira. Eu também estou na internet, agora mesmo, gravando esse vídeo, e estou usando todos esses serviços, né? WhatsApp, TikTok, e-mail. A gente precisa disso. Mas para os serviços que a gente não precisa, a gente pode pedir para eles apagarem. Para a gente não correr o risco de lá na frente os dados vazarem, caírem na mão de terceiros. Só de você saber que existe essa possibilidade que você pode ir lá e pedir para pagar, isso é muito importante. E você pode, inclusive, pedir para as empresas te falarem quais dados eles têm. Sugiro que vocês façam isso com as suas redes sociais. Na aba da sua conta, você tem lá uma função para baixar todos os dados que elas têm sobre vocês. É assustador. É uma experiência muito interessante e sugiro que você faça isso. Para facilitar a vida de quem quer ter mais privacidade, no e-book que vocês têm o link aqui embaixo, você pode acessar todas essas informações e descobrir como pedir seus dados e mesmo apagar os seus dados no TikTok, Instagram, Facebook, Apple e muito mais. Agora que a gente falou sobre como apagar as nossas informações, seja em redes sociais ou em outras plataformas, é legal também você saber como e quais informações vazaram. No nosso e-book, a gente disponibiliza alguns sites que você pode usar para checar, para ver se seu e-mail foi encontrado em bases de dados vazadas na internet. Além da curiosidade, isso é muito útil para você saber se alguma senha sua foi comprometida ou se algum e-mail seu está exposto mais do que deveria. Essa é uma estratégia muito boa para você diminuir vulnerabilidades, para você ficar seguro ou segura. Então agora, na última parte, a gente vai falar de algumas situações que podem te colocar em risco. Às vezes até risco físico. E vamos dar algumas dicas também de como escapar ou não cair nessas frias, tá? 3 expressões para vocês lembrarem que a gente vai explicar cada uma aqui e como se proteger. Phishing, grooming e sexting. Bora falar de cada uma delas. Primeiro vamos falar do phishing, que é tipo pescar em inglês. É um trocadilho com a palavra de pescaria. Aí você me pergunta, pescaria do quê? Pois é, pescaria dos seus dados pessoais, das suas informações. Isso é um crime, é o crime de enganar as pessoas para elas compartilharem informações confidenciais. Senhas,
números de cartão, número de celular e arquivos. Isso vai longe. As técnicas também vão longe. Como qualquer boa pescaria, o phishing geralmente usa uma isca, uma armadilha para você cair na pegadinha e entregar uma informação. Então, isso pode estar em todo lugar, todo mesmo, e é com isso que a gente precisa ficar esperto. Tem alguns lugares-chave que a gente pode antecipar e alguns cuidados que a gente evita de clicar num link errado ou de fornecer o dado sem querer. Então, o jeito é simples, são várias medidas. O primeiro deles é no navegador. Tá reparando o cadeado que tem em cima do seu navegador, ali do lado de onde você coloca o endereço? Se ele estiver fechado, quer dizer que o site que você tá é seguro, ele é autenticado. Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas significa que esse lugar foi certificado de alguma forma. Se o cadeadinho tiver de uma cor que não verde, tiver quebrado, destravado, é um sinal que o site pode não ser seguro. Não quer dizer obrigatoriamente que o site é malévolo. Mas é bom tomar cuidado. Há um perigo de que aquele lugar ali não seja seguro. Segundo elemento é tomar cuidado com os links. Link que veio por e-mail, por WhatsApp, no site que você está vendo. É super importante verificar. Dá uma olhada bem no link, vê se ele não está trocando uma letra para te enganar. Por exemplo, Google com o I no lugar do L, fazendo com que você confunda. Super importante você olhar e perguntar: de onde veio esse link? Quem que me mandou? Pergunte para a pessoa. Fale: esse link aqui que você me mandou é confiável? O que acontece se eu clicar? E tomar cuidado, inclusive, nessas situações, porque às vezes a pessoa teve o computador dela infectada e está disparando links para outras pessoas se infectarem também. Isso por conta do vírus que elas acabaram contraindo. Então, isso é a regra de ouro. Nunca clique em links que você não conheça, ainda que sejam de contatos. Se tem algo suspeito, desconfie, pergunte. Se você acha que o Google está escrito errado, o site do banco, ao invés de clicar, tenta ir pelo motor de busca. Vai no Google e joga lá Bradesco, sei lá, ou seu banco. Muito mais seguro. Além disso, nunca execute um arquivo que você não solicitou. Então, se de repente seu navegador está baixando alguma coisa e você não esperava, ou alguém te mandou um programa, alguma coisa assim, se não é algo que você está esperando, não baixe, não execute. E se é alguém que você confia, pergunte: por que você está me mandando isso? Vamos falar dos nossos números pessoais, dos nossos dados, as nossas contas. O melhor nesse caso é, primeiro, usar senhas fortes. Segundo, ter uma autenticação dupla. Aquela que, depois que você digita a senha, vem um código no seu e-mail ou no seu celular. Isso evita que terceiros acessem os seus serviços porque eles conseguiram um dado seu, como, por exemplo, a sua senha, que pode ter sido vazada de um site, ou mesmo, por exemplo, acertando aquela sua pergunta para lembrar a sua senha. Por fim, evitar a Wi-Fi pública. Essas Wi-Fis abertas que a gente encontra em vários lugares, elas podem expor os nossos dados. Então, é muito importante, se for usar com muita cautela, eventualmente até tentando recursos que protejam seus dados pessoais e impeçam que terceiros acessem o seu computador nesse ambiente desconhecido. E vale sempre apagar aplicativos que você não usa mais e tentar baixar programas que apaguem as informações no seu celular caso alguém tente acessar. Então, tanto o Android quanto o iOS, do iPhone, tem essas opções. Você consegue criar mecanismos que, se alguém pegar o seu dispositivo na mão e tentar a senha várias vezes e errar, é possível que o seu celular, o seu dispositivo, o seu computador apague as informações, impedindo que um terceiro de alguma forma acesse lá, quebre sua senha de alguma forma e tenha acesso aos seus dados. A segunda grande situação que a gente vai falar, que é super, super delicada, é o chamado sexting, que é uma contração da palavra sex, em inglês, e texting. Então é uma mistura de enviar mensagem / sexo como um ato, um verbo. Isso vem de muito tempo, quando as pessoas começavam a ter conversas bastante íntimas por SMS. Lógico que isso evoluiu para a internet, para o WhatsApp, para os diversos programas que a gente usa, e evoluiu também para fotos, vídeos, áudios, tudo isso. É muito importante tomar cuidado com essa prática, que é basicamente o envio de informações íntimas, sensíveis, nesse meio que você não controla muito. É o famoso manda nudes. E aí fica aquela relação, às vezes, de troca. Tem um problema com isso? Tem. Essa situação é muito arriscada. São imagens sensíveis, às vezes informações sensíveis que revelam traços da pessoa, coisas que
podem cair no grande público e você não controla mais, e é uma exposição indesejada. Então os prejuízos são muitos, desde prejuízo à sua imagem, né? Você mostrar para o mundo coisas que são pessoais suas ou da relação sua com outra pessoa, então isso afeta a sua intimidade, a sua privacidade, mas isso pode ser levado para um caso pior, como pessoas em posse dessas imagens às vezes podem tentar te chantagear, extorquir, assediar, efetivamente cometer uma série de crimes contra você. E a melhor forma de se proteger não está exposto a isso. Se você quer imperativamente fazer isso, tome cuidado. De novo, a gente pede que vocês pensem 500 vezes antes de enviar qualquer coisa. Mas se você achar que precisa, tome medidas de precaução. Não exponha seu rosto, não exponha nada, nem marcas que possam te identificar. Evitem. Você enviou essa informação para a internet, você perdeu o controle sobre ela. Então é muito importante pensar sobre isso antes de fazer o chamado sexting. Vamos falar do grooming. O grooming vem do inglês e significa um pouco como limpar, arrumar, dar um acabamento. E ele ganhou uma conotação mais perigosa quando a gente está falando da internet. Normalmente o grooming acontece por meio de redes sociais, jogos, né, sites de animação, em que uma pessoa, um estranho, se aproxima de alguém, de um jovem ou de uma criança, para enviar conteúdos íntimos, para tentar se aproximar de alguma forma, e a gente está falando de uma aproximação mal intencionada e perigosa. E aqui é super importante lembrar o que a gente falou antes nesse módulo. Se você identificar alguma situação dessa, corre e fala com alguém que você confia. Pai, mãe, professor, tio, irmão, não sei, alguma pessoa que você conhece, que você tem plena confiança, que você sabe que vai se empenhar até o fim para te proteger. Esse é o mais importante, não deixar um problema se agravar, porque normalmente na internet é isso que acontece, a pessoa se coloca numa situação ruim, e ela vai deixando rolar, vai tentando sair, vai se piorando, ao invés de buscar ajuda. Buscar ajuda é fundamental. Vamos pensar que tipo de coisa pode acontecer numa situação de grooming. Você pode ter exposição de conteúdos sexuais, ou também violência. Você pode ser assediado por perfis falsos, você pode receber conteúdos que tentem te enganar com relação à verdade, imagens manipuladas, conteúdo extremamente obsceno, obtido, por exemplo, na Deep Web, até conteúdos discriminatórios, agressivos, discriminação racial, gênero, etc. Então, muita coisa ruim pode sair daí e é super importante tomar cuidado. Bom, agora que a gente falou dessas situações, vamos reiterar mais uma vez. É muito importante falar com quem você confia sobre essas situações. Surgiu um problema? Corre, pede ajuda, não tenta enfrentar sozinho, pensa com alguém, busca alguém que vai te amparar. Isso pode vir de qualquer lugar, desde aquela mensagem do WhatsApp de uma fórmula mirabolante para você ganhar dinheiro, até perfis desconhecidos tentando virar amigo e depois buscando coisas mais íntimas e perigosas. Eu sei que é muito conteúdo para falar de uma vez, mas é muito importante que a gente tenha isso em mente e que evite cair nessas situações. A internet é maravilhosa, sabendo lidar com esses problemas, contornando essas situações difíceis, a gente consegue aproveitar nas redes sociais, nos jogos online, para estudar, para tudo que a gente quiser. Beleza? Vamos nessa!